Todo clube, por menor que seja, tem sua história, e ela deve ser respeitada. Mas hoje aqui eu vou mostrar alguns gigantes que, devido à sua prateleira de títulos e peso da camisa, estão entre os melhores do esporte. Mas antes, eu preciso explicar uma coisa. Hoje o vídeo é dos melhores clubes do mundo que estão na Europa. Eu vou fazer a parte 2 em breve com os clubes da América do Sul. Eu resolvi dividir assim porque seria muita injustiça deixar alguns clubes de cada continente de fora. E por fim, eu peço para você se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Isso me motiva muito a continuar produzindo. E as minhas redes sociais estão aqui na tela, então se você pudesse ir lá para ajudar a escolher o tema de vídeos e outros conteúdos sobre esportes em geral, vai me ajudar muito. Feito isso, a gente pode começar. Em 10º lugar, Porto. O FC Porto é um clube português que, como o próprio nome já diz, é sediado na cidade de Porto. Joga atualmente a Primeira Liga, a competição mais importante do futebol português. Fundado em 28 de setembro de 1893, é um dos 3 grandes clubes de Portugal, juntamente com o Sporting e o Benfica, os seus grandes rivais. O clube nunca foi rebaixado do campeonato desde seu início, em 1934. O FC Porto é um dos mais bem-sucedidos clubes portugueses, já que soma com a equipe profissional um total de 76 títulos, entre eles 28 títulos da Primeira Liga e 16 títulos da Taça Portugal. Já internacionalmente, ganhou 7 títulos, europeus e mundiais, um recorde no futebol português. São 2 títulos de Liga dos Campeões, 2 títulos de Liga Europa e por uma vez foi campeão da Supertaça Europeia, e 2 vezes foi campeão mundial de clubes. Então, sem dúvidas, o Porto merece aparecer nessa lista. Em 9º lugar, Inter de Milão. O Futebol Clube Internazionale Milano, conhecido por Internazionale ou Inter de Milão, é um clube italiano com sede na cidade de Milão, capital da região da Lombardia. Fundado no dia 9 de março de 1908, a Inter é um dos clubes de futebol mais bem-sucedidos da Itália e, historicamente, um dos clubes de futebol mais bem-sucedidos do mundo. A Inter é o único clube de futebol italiano a ter passado toda a sua história na Série A, sem nunca ter sido rebaixado. Em sua prateleira, tem 18 títulos da Série A do Campeonato Italiano de Futebol, 7 Copas da Itália e 5 Supercopas da Itália, com um total de 30 troféus nacionais. Em relação a títulos internacionais, ganhou 3 vezes a Champions League, 3 vezes a Liga Europa e 3 vezes o Mundial de Clubes. Na 8ª colocação, Juventus. A Juventus Futebol Clube é outro time italiano aqui da lista de muita tradição. Fundado no dia 1º de novembro de 1897, a Juventus é o clube de futebol mais bem sucedido da Itália, ou seja, com mais títulos. É considerado pela IFFHS, Federação Internacional de História e Estatística do Futebol, como o melhor clube italiano do século XX e o segundo da Europa entre 1901 e 2000. Ao todo, são 56 títulos nacionais, entre eles 35 campeonatos italianos e 13 Copas da Itália. Já em relação a títulos internacionais, são 11, entre 2 Ligas dos Campeões, 3 Liga Europa e 2 Mundiais de Clube. Hoje, a Juventus é sem dúvidas o melhor time italiano em atividade, sempre vencendo os campeonatos nacionais e conseguindo ir longe na Champions. Em 7º lugar, Ajax. O Amsterdã Futebol Clube Ajax, conhecido apenas como AFC Ajax, é um clube esportivo holandês de futebol na cidade de Amsterdã, província da Holanda do Norte. Foi fundado em 18 de março de 1900 e sua era de ouro começou em 1970, onde a equipe tinha grandes jogadores, mas sem dúvidas o maior deles era Johan Cruyff. E o que foi conhecido como laranja mecânica na seleção holandesa realmente era o Ajax dos anos 70. Ao todo, são 11 títulos internacionais, entre eles 4 Ligas dos Campeões e 2 Mundiais, e também contam com 62 títulos nacionais, dentre eles 34 campeonatos holandeses. Em 6º lugar, Bayern de Munique. O Futebol Clube Bayern Munique, ou só Bayern de Munique,
é um clube alemão da cidade de Munique, como o próprio nome já diz, do estado da Baviera, na Alemanha, e foi fundado em 1900. É sem dúvidas o clube mais forte da Alemanha atualmente e foi eleito pela FIFA o terceiro maior clube do século XX. Passaram por lá grandes nomes como Beckenbauer e Gerd Müller, além de outros que serviram como base para a seleção alemã campeã da Copa do Mundo de 74. O clube é dono de 61 títulos nacionais, entre eles 29 Bundesligas e 19 Copas da Alemanha. Já se tratando de títulos internacionais, o clube tem 11, entre eles 5 Liga dos Campeões e 3 Mundiais de Clubes. Em quinto lugar, Milan. O terceiro e último italiano dessa lista, Associazione Calcio Milan, ou só AC Milan, é um clube com sede em Milão. Foi fundado em 13 de dezembro de 1899, e o clube italiano hoje não vive nem de longe sua melhor fase, mas tem uma das histórias mais incríveis do futebol, principalmente com a chegada de Silvio Berlusconi. Ele foi um empresário que investiu muito no clube, contratando por volta de 1987 nomes como Marco van Basten, Gullit e Frank Rijkaard, e daquela época até 2007 o Milan ganhou 5 inacreditáveis títulos. Apesar de muitas controvérsias que eu não vou entrar em detalhes aqui, o clube conquistou ao todo 32 títulos nacionais em sua história, dentre eles 18 campeonatos italianos e 5 Copas da Itália, e fora do país levantou 18 títulos, dentre eles 7 Ligas dos Campeões e 4 Mundiais de Clubes. Na quarta colocação, Manchester United. O Manchester United Football Club é um clube inglês da cidade de Trafford, na região metropolitana de Manchester, sendo um dos times mais populares e mais bem-sucedidos da Inglaterra e do mundo. Em 1968, se tornou o primeiro clube inglês a vencer a Liga dos Campeões, e teve seus melhores momentos em períodos que foi treinado por escoceses, no caso, Matt Busby e Alex Ferguson. Ambos fizeram tanto sucesso que acabaram recebendo o título de Sir pela Rainha da Inglaterra. Hoje é considerado um dos clubes mais ricos do planeta, e de certa forma, seu nome acabou virando uma marca, com pessoas usando trajes ao redor de todo o mundo. Ao todo, são 61 títulos nacionais, entre eles 20 Premier Leagues e 12 Copas da Inglaterra. Já em relação a títulos internacionais, são 7, dentre eles 3 Liga dos Campeões e 2 Mundiais de Clubes. Na terceira colocação, Liverpool. O Liverpool Futebol Clube é um time que, como o próprio nome já diz, tem sede na cidade de Liverpool, noroeste da Inglaterra. Fundada em 1892, é uma das equipes mais vitoriosas da Inglaterra e da Europa, tendo como seu período mais glorioso as décadas de 1970 e 1980, quando Bill Shankly e Bob Paisley lideraram o Liverpool a 11 títulos nacionais e 7 troféus europeus. É atualmente o terceiro clube com mais Liga dos Campeões, 6, mas só acabou conquistando seu primeiro Mundial de Clubes em 2019, em uma final contra o Flamengo. Ao todo, são 14 títulos internacionais. É dono de 52 títulos nacionais, entre eles 18 Premier Leagues e 7 Copas da Inglaterra. Em segundo lugar, Barcelona. Futebol Clube Barcelona é um clube catalão fundado em 1899 por um grupo de jogadores suíços, ingleses e catalães. O clube se tornou um símbolo da cultura catalã e do nacionalismo catalão. É um dos clubes com o maior número de torcedores ao redor do mundo, se tornando a equipe com o maior número de seguidores em redes e mídias sociais entre todos os esportes. Isso, agregado com outros fatores, fez com que seu valor fosse estimado em 3,2 bilhões de dólares. Sua história é recheada de craques, como Luís Soares, não só o atual, mas o da década de 60, que inclusive ganhou a Bola de Ouro, único espanhol a ter conseguido esse feito. Além dele, tiveram outros, como Cruyff, Romário, Rivaldo, Ronaldinho, Puyol, Xavi, Iniesta e, é claro, Messi, que marcaram história do clube. Ao todo, são 22 títulos internacionais, entre eles 5 Liga dos Campeões
e 3 mundiais de clubes. Em relação a títulos nacionais, são 74, entre eles 26 campeonatos espanhóis e 30 Copas do Rei. E na primeira colocação, Real Madrid. O Real Madrid Clube de Futebol, ou só Real Madrid, é um clube espanhol que, como o próprio nome já diz, tem sede em Madrid. Foi fundado oficialmente no dia 6 de março de 1902 pelos irmãos Joan Padrós e Carlos Padrós, com o nome de Sociedade Madrid Futebol Clube. Participa da primeira divisão da Espanha desde sua fundação, em 1929, sendo um dos únicos 3 clubes a nunca terem sido rebaixados, assim como o Atlético Bilbao e o Barcelona. Recebeu em 2000 o título de melhor clube do século XX pela FIFA, e sem dúvidas merece, devido à sua trajetória recheada de títulos e grandes jogadores, os chamados Galácticos, como Di Stéfano, Puska, Francisco Gento, o jogador com mais Champions Leagues na história, que eu já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal e é só clicar no link da tela que você vai ver. Claro que também teve Ronaldo Fenômeno, Zidane, Roberto Carlos, David Beckham e o último dos grandes, Cristiano Ronaldo. Enfim, se eu falar todos, nós vamos ficar aqui até amanhã, mas já dá para ter uma noção de como o clube é importante. E em relação a títulos, o clube também é gigantesco. São 65 nacionais, entre eles 33 campeonatos espanhóis e 19 Copas do Rei. Já de títulos internacionais, são 28, dentre eles 13 Liga dos Campeões, disparado o maior campeão, e 7 mundiais de clubes. Tudo isso faz com que o Real Madrid tenha 93 títulos ao todo. Somando com o engajamento do clube ao redor do mundo, torcedores em todos os lugares e sendo avaliado em 3,2 bilhões de dólares, pode ser considerado sem dúvidas o maior clube do mundo. E eu garanto isso antes mesmo de ter feito a lista dos maiores da América. Aí só para terminar, eu queria dizer que eu fiz esse vídeo pelo celular e ele não é dos melhores, então eu peço para você curtir caso tenha gostado e não se esqueça de se inscrever no canal para me ajudar. As redes sociais estão aparecendo aqui na tela ou estão no link da descrição. Valeu e tchau!